9 razões por que devemos perdoar. 9 razões por que devemos perdoar. Quando o pastor me falou que esse culto era o culto denominado Volta para Casa, não tem como a gente pensar em um filho que está voltando para casa sem entender o caminho da volta, que tem a ver com perdão, tem a ver com reconciliação. Jesus ensinou os discípulos a orar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O perdão é uma verdade, é uma mensagem tão imprescindível, tão necessária, que Jesus inclui na oração dominical, na oração do Pai Nosso. Ele fala sobre o pão nosso, ele fala sobre o perdão, ele fala sobre a proteção nossa, ele fala sobre o Pai Nosso. E tão importante quanto o Pai Nosso, o pão nosso, é o perdão nosso. E eu acho que é muito pertinente eu ler para você um texto lindo que eu transcrevi, que diz assim, olha: quase escondida num canto remoto de um cemitério de Nova York, há uma pequena lápide sepulcral, fustigada por muitos anos de vento e chuva. Aquela lápide não estampa nenhum nome, nem há qualquer data. A única gravação gasta pelo tempo é uma palavra solitária que representa a grandiosidade da graça: perdoado. A criatura sem nome daquela sepultura não alcança nenhum monumento, nenhum obelisco, nenhum mausoléu de mármore, nenhuma placa de mármore que estivesse registrados em relevo, feitos brilhantes, objetivos esplêndidos, alcançados ou batalhas heróicas vencidas. Mas acaso pode haver epitáfio mais glorioso? Nada além de uma certeza imutável: perdoado. Alguém encontrou a majestade da misericórdia de Deus. O perdão é mais que a remissão da penalidade, significa a restauração da comunhão interrompida. O perdão é a manifestação concreta da graça de Deus em benefício do indigno. É a justiça de Deus produzindo satisfação para a rebeldia humana. A virtude central do cristianismo é o poder do perdão, e sua maior equivalência está fundamentada na atitude de como recebê-lo. A nossa igreja leva o nome de Família Debaixo da Graça. Se você não sabe, nós temos uma casa de restauração de casamentos, aonde uma vez por mês nós recebemos de 30 a 35 casais que chegam com o casamento destruído na UTI conjugal para serem restaurados. Essa casa foi inaugurada em 23 de março de 2013 e de lá para cá nós já atendemos 1.163 casais. Todos os casais que foram atendidos, na sua maioria, tem problema na área do perdão. Não entenderam ainda a mensagem do perdão. Existe alguma pendência, muitas vezes de 20 anos, 10 anos, 5 anos, porque ou ele ou ela não entenderam ainda a mensagem do perdão.
E aí eu quero que você compreenda hoje 9 lições sobre o perdão à luz das Escrituras Sagradas. Isso pode mudar tudo na sua vida, isso pode mudar tudo na sua família, isso pode mudar tudo no seu casamento, isso pode mudar tudo na sua história. Número 1, decida perdoar. Primeiro vem a obediência, depois o sentimento. Decida perdoar. Primeiro vem a obediência, depois o sentimento. A Bíblia diz em Efésios 4:32: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Algumas pessoas dizem assim: eu não perdoei ainda porque eu não senti de perdoar. Algumas pessoas dizem: não, pastor, eu não perdoei ainda porque eu não tive nenhum sentimento da parte de Deus. Mas quem falou para você que perdoar primeiro é um sentimento? O ofendido, sabe o que ele sente? Desejo de pagar com a mesma moeda. O ofendido, sabe o que ele sente? Vontade de devolver a pedra. O ofendido, sabe o que ele sente? Vontade de se vingar. Se eu fui ofendido quando os bandidos entraram na minha casa, ameaçaram a minha esposa de estupro lá em Santo André, aonde eu morava, se você me perguntasse logo depois do acontecido: você tem vontade de perdoar? Pelo contrário, eu tenho vontade de matá-los. Você sente de perdoar? Pelo contrário, o meu sentimento é de destruí-los. Mas você vai perdoar por quê? Porque eu não sou governado pelo que sinto, eu sou governado por princípios estabelecidos na palavra. Não são os sentimentos que me guiam, eu sou guiado pela palavra, eu sou guiado pelo Evangelho, eu sou guiado pelo que Deus diz na palavra. Não importa o que eu sinto, importa o que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia está dizendo: perdoando-vos uns aos outros. Está conversado. A segunda lição que a gente precisa aprender: não perdoar custa muito caro. Repete comigo: não perdoar custa muito caro. Diga para o irmão ao lado: não perdoar custa caro. Por que custa caro? Número 1, empobrece. Repete comigo: empobrece. Quando você não perdoa, você tem 3 cunhados, aí você perde 2, só fica com 1. Quando você não perdoa, você tem 10 amigos, perde 5, só fica com 5. Quando você não perdoa, você tem 4 irmãos, não perdoou 2, você já perdeu mais 2. Preste atenção: o que vale na vida não é quanto você tem de dinheiro. O que vale na vida não é quantos carros você tem na garagem. O que vale na vida não é quantas casas você tem. O que vale na vida são os relacionamentos que você constrói. O que vale na vida é quantos amigos você tem, com quantos na sua família você se relaciona. Cada amigo que você perde é um valor que se foi. Cada parente que você perde é um valor que se foi. Cada pessoa da sua família que você perde é um outro valor que se foi. E aí o seu mundo de relacionamentos vai diminuindo, e de repente você não se dá conta de que você está ficando cada dia mais pobre, correndo zero risco de, quando morrer, faltar gente para levar seu caixão. Não perdoar custa caro porque adoece. Adoece a alma. Não perdoar adoece a alma. Quem não perdoa desenvolve um câncer na alma. Presta atenção: quem não perdoa vai se tornando uma pessoa mal-humorada, cronicamente mal-humorada, vai se tornando uma pessoa tóxica. Aonde ela chega, ela intoxica, ela perturba. Por quê? Porque ela está doente, enferma e influencia com a sua enfermidade a outros. A Bíblia diz que quem não perdoa
desenvolve dentro de si uma raiz de amargura que, em crescendo, contamina, contamina e envenena muitos. Muitas doenças são psicossomáticas. Aí a pessoa vai no médico e o médico faz todos os exames, pede todos os exames e no final chega e diz: você não tem nada. Mas a pessoa diz: mas está doendo, está doendo muito, eu não consigo dormir. Mas os exames não diz nada, você não tem nada fisicamente, porque o problema não tem causa física, tem causa emocional. Quem não perdoa, a alma vai gritando através do corpo. Por exemplo, úlcera nervosa, não sei aonde, pegaram a saliva de um cara, era um laboratório, conseguiram isso. Pegaram a saliva de um cara possesso de raiva. O cara estava assim muito bravo, estava assim muito nervoso, estava endiabrado. Conseguiram tirar a saliva dele e aplicaram no rato. O rato ficou louco. Se a saliva de um cara possesso de raiva enlouqueceu um rato, o que não faz com o seu estômago? É por isso que tem úlcera nervosa. É por isso que tem gente doente, porque está engolindo uma saliva venenosa, por causa da ira, da raiva, não perdoa. Terceiro, não perdoar custa caro, porque compromete a própria eternidade. A Bíblia diz, Jesus falando: se você não perdoa, meu Pai Celeste não te perdoa, e no céu só entra perdoados e quem perdoou. Então não perdoar coloca em risco a minha eternidade. Em terceiro lugar, ou melhor, antes, deixa eu ler para vocês: a mágoa adoece física, a mágoa adoece física, emocional e espiritualmente, pois quem não perdoa não tem paz, quem não perdoa vive no cárcere do ressentimento. Disse Smith: a pessoa que não perdoa fere-se muito mais do que a que não foi perdoada. Número 3, perdoar é não manter os registros das falhas. Olha o que diz a Bíblia, 1 Coríntios 13:5: o amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Outra vez, repete comigo, vamos lá? Não guarda rancor. Juntos, vamos? Não guarda rancor. Perdoar, é rasgar aquela listinha de ressentimentos. Perdoar é rasgar aquela lista de ressentimentos. No amor, ninguém guarda rancor. Você conhece pessoas que aonde para conta a sua história de mágoa? Conhece? Pessoas que aonde para conta a sua história de mágoa. Aonde para, conta a sua história de mágoa. Vai almoçar, conta a sua história de mágoa. Vai jantar, conta a sua história de mágoa. Vai tomar um café, conta a sua história de mágoa. Viaja para outro estado, leva a historinha consigo. Perdoar é não manter os registros das falhas. Olhe para cá. A Bíblia diz que quando nós somos perdoados por Deus, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Querem ver? Ontem você pecou e se prostrou diante de Deus ontem mesmo e disse: Senhor, eu menti, Senhor, eu fui injusto, Senhor, eu pequei, me perdoa, me perdoa, me perdoa.
ontem. Aí hoje, à tarde, você entrou no quarto e dobrou o joelho, disse: Senhor, eu não consegui dormir essa noite direito, porque eu estou muito preocupado com o que eu fiz ontem. Lembra, Senhor, o que eu fiz ontem? Deus diz para você: o quê? O que você fez ontem? O senhor não lembra que ontem eu menti, não? O senhor não lembra que ontem eu não fui justo? Não. O senhor não lembra que ontem eu pequei? Não. Como assim? É porque quando eu perdoo, eu lanço os seus pecados no mar do esquecimento. E o Espírito Santo ainda coloca uma plaquinha lá: é proibido pescar aqui. Repete comigo: perdoar é nunca mais contar essa história de mágoa. Em quarto lugar, um coração perdoador faz de você um facilitador. Repete comigo: um coração perdoador faz de mim um facilitador. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, versos 7 e 8: o amor tudo sofre pelo outro. O amor tudo crê em favor do outro. O amor tudo espera em função do outro. O amor tudo suporta pensando no outro. O amor nunca falha. Eu gosto disso. Tudo fica mais fácil, facilitador, quando a gente tem um coração perdoador. Presta atenção: toda pessoa chata tem um coração que não perdoa. Presta atenção: toda pessoa chata, ranheta, insuportável, mala sem alça, com a rodinha quebrada, toda pessoa chata tem dificuldade para perdoar. Porque quem perdoa não é chato, irmão. Quem perdoa é gente boa. Quem perdoa é legal. Quem perdoa, a companhia é prazerosa. Quem perdoa facilita. Quem perdoa não se coloca na posição de alguém que é perfeito e nunca erra. Toda pessoa facilitadora é porque entendeu a graça, e a graça tem a ver com o que vem aí, ó: paciência e perdão são irmãos gêmeos. Paciência e perdão são irmãos gêmeos. O amor é paciente, o amor é bondoso. Repete comigo: o amor é paciente, porque perdoa. Eu sempre gosto de contar isso porque é muito importante você aprender com a experiência dos outros. Quem me conhece há mais tempo aqui, eu acho que já percebeu que eu dei uma melhorada, porque eu era muito chato, gente. Eu era chato na fila, eu não suportava a fila. Eu era chato no trânsito, eu brigava com todo mundo. Viu, simpático? Eu só não morri no trânsito porque Deus me guardou. Porque eu era chato no trânsito. Eu era chato no hotel. Eu não perdoava ninguém. Eu era chato no restaurante. Se atrasasse minha comida, eu brigava com todo mundo. Não é verdade, Rose? Quantas vezes a Rose passou vergonha comigo? Eu era chato. Abra a sua Bíblia. Eu gostaria que você lesse um texto comigo aqui que vai te ajudar a entender o que eu estou falando. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, por favor. 1 Coríntios capítulo 13. Abra aí a sua Bíblia. Eu vou profetizar: nunca mais a sua vida vai ser a mesma a partir dessa noite. Quantos podem dizer amém? 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Diz assim, ó: quando eu era menino, repete comigo: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Você já viu alguma criança paciente? Já viu sim ou não? Você já viajou 8 horas com criança no carro?
Elas ficam assim a viagem inteira. Está chegando, pai? Está chegando, pai? Está chegando, pai? Não é verdade? Você já viu como criança briga por bobagem? Você já viu criança gritando desesperadamente, fazendo um inferno porque a bolinha de gude caiu no bueiro? Porque 10 centavos caiu no bueiro. Você já viu como criança briga por causa de bala? Você já viu como criança briga por causa de chocolate? Você já viu como criança, você dá para a criança uma calça jeans que custou uma nota, ela troca por um carrinho que custou 10 reais. Eu me lembro que eu trazia presentes quando eu viajava para fora, para o Douglas, ele era pequeno, a Letícia também, e às vezes o presente caro que a gente trazia, eles trocavam por uma bobeirinha assim que nós tínhamos pago $1, coisa de criança. E tem adulto agindo assim em casa. Tem marido agindo assim em casa, tem esposa agindo assim em casa, tem filho marmanjo agindo assim em casa, brigando por causa de bala, brigando por causa de 50 centavos, brigando por causa da bolinha de gude que caiu no bueiro, brigando por causa de um botão que faltou na camisa, brigando por bobagem. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino, disse Paulo. E como é bom quando você reconhece isso, porque eu reconheci e disse para mim mesmo: está na hora de eu amadurecer. Está na hora de eu ter um outro comportamento. Até quando a gente vai chorar por causa de mamadeiras emocionais? Até quando nós vamos brigar por causa de chupetas emocionais? Será que não está na hora de a gente crescer, amadurecer, ir para um outro nível, ir para uma outra fase, mudar de estação? Olha o que Paulo diz agora. Mas antes, volta aí, você está com o texto aberto? Volta aí para o verso de número 4. Olha como Paulo se via quando ele diz: quando eu era menino. Verso 4, por favor. Quando eu era menino, eu não tinha paciência. Quando eu era menino, eu não era bondoso. Quando eu era menino, eu tinha inveja de todo mundo. Quando eu era menino, eu vivia me vangloriando, me orgulhando. Quando eu era menino, eu maltratava minha mulher, maltratava meus filhos, maltratava meus amigos, maltratava meus vizinhos, maltratava meus colaboradores. Quando eu era menino, só procurava os meus interesses. Quando eu era menino, eu explodia de raiva facilmente, eu guardava rancor. Quando eu era menino, eu me alegrava com a injustiça, não tinha compromisso com a verdade, não sofria pelo outro, não cria na possibilidade de mudança na vida do outro, não tinha paciência para esperar pelo outro, não suportava nada por amor ao outro. Mas aí Paulo diz assim: verso 11, quando me tornei homem, repete comigo, quando cresci, quando amadureci, deixei para trás as coisas de menino. Aí, volta lá, verso 4, porque ele está dizendo assim: agora eu entendo, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, perdoa, não tem lista de ressentimentos, perdoa, não se vinga, perdoa. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Agora tudo sofro em favor do outro.
Agora eu creio na mudança do outro. Agora eu sei esperar em favor do outro. Agora eu suporto o que for necessário pelo outro. Isso aqui é maturidade. Por isso que paciência e perdão são irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos. Pastor, o que o senhor faz na fila agora? Eu entendo que a espera serve para aprender, porque essa é a pedagogia divina. Quando Deus me coloca na fila para esperar, é porque é um tempo para aprender. Pastor, e no restaurante, quando erram, eu perdoo. E quando erram com você dentro da sua casa, eu perdoo. Preste atenção que o amor é paciente, o amor é bondoso. Até porque o perdão é a encarnação deste amor. Quinto, o perdão deve ser oferecido mesmo quando o ofensor continua sem arrependimento. Como perdoar minha sogra? Ela nunca se arrependeu. Como perdoar meu sogro? Ele nunca se arrependeu. Como perdoar minha tia? Ela nunca se arrependeu. Como perdoar a ex-noiva? Nunca se arrependeu. Como perdoar o ex-noivo? Nunca se arrependeu. Como perdoar meu patrão? Ele nunca se arrependeu. Mas quem falou para você que a liberação do teu perdão depende do arrependimento do outro? Jesus está na cruz. E os soldados romanos o prenderam. Ele foi julgado injustamente. Colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. Pregaram-no na cruz. Cuspiram nele. Furaram o seu lado. Eles se arrependeram? Não. No entanto, ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Pastor, mas meu pai já morreu. Perdoa, não por ele, por você. Minha mãe já morreu. Perdoa, não por ela, por você. Pastor, o meu vizinho que me feriu, me ofendeu, me machucou, me prejudicou, já morreu. Libera perdão, não por ele, por você. Porque perdoar é libertar o outro para chegar em casa e descobrir que o prisioneiro era você. Sexto, a qualidade da sua vida conjugal e familiar depende do quanto você está disposto a perdoar. A Bíblia diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa com o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também vós. A mágoa é a ira congelada. Há pessoas que não explodem diante das tensões da vida e dos conflitos de relacionamentos, mas armazenam os ressentimentos no porão da memória. Com o tempo, vai nascendo dentro do coração uma raiz de amargura, e esses sentimentos nocivos azedam a alma, perturbando a pessoa que nutre a mágoa e acaba contaminando quem está à volta. A mágoa é a ausência do perdão. A Bíblia diz em Mateus 18, 32 ao 35, na parábola daquele homem que devia tanto e foi perdoado e quis cobrar o que devia pouco, não o perdoou, e aí Deus cancela um perdão que havia sido liberado. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado. Sempre que Deus olha para um filho que não perdoa, o chama de servo malvado. Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me pediste, suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. 7. Qual deve ser a medida do nosso perdão? Essa é uma pergunta interessante. Pastor, foi muito dinheiro que eu perdi. Até onde eu devo perdoar? Pastor, eu sofri uma traição. Até onde eu devo perdoar? Pastor,
mataram meu filho. Até onde eu devo perdoar? Esses dias alguém me disse: está vendo aquelas duas meninas? O pai matou a mãe na frente delas. Até onde eu devo perdoar? Pastor, foi um estupro. Até onde eu devo perdoar? Qual é o limite do perdão? Você deve perdoar na mesma proporção que você foi perdoado por Deus. A Bíblia diz: como também Deus vos perdoou em Cristo. Qual foi o tamanho do perdão de Deus liberado sobre você? A Bíblia diz que a nossa justiça para Deus é como trapos de imundícia. A Bíblia diz que Jesus foi para a cruz, e a cruz não era dele, a cruz era minha. A cruz não era dele, a cruz era tua. A Bíblia diz que ele se fez maldito por nós. Quando no Getsemane Jesus chora e o seu suor se transforma em gotas de sangue, ele não chora porque sentiu a dor dos pregos, ele chora porque sentiu o peso dos teus pecados, dos meus pecados, dos nossos pecados. E essa dor foi tão intensa que o suor se tornou sangue. Esse era o tamanho da sua dívida. Esse era o tamanho da minha culpa. E ele diz: Tetelestai, Pai, está pago. Se o Josué crer, ele não deve mais nada. Se a Maria crer, ela não deve mais nada. Se o João crer, ele não deve mais nada. Eu paguei o que era para eles pagar, e seria impossível ser pago. Eu paguei. Está pago. Era impagável. Eu paguei. Eles não conseguiriam. Eu paguei. Se eles crerem, eles não devem mais nada, e o céu será a morada eterna deles. Quem foi perdoado muito por Deus, levante a mão. Quem foi perdoado muito, bem alto assim. Esse é o tamanho do perdão que você tem que liberar. Não importa a ofensa, não foi maior do que aquela que Deus te perdoou. Não importa a agressão, não foi maior do que aquela que Deus te perdoou. Não importa o tamanho do prejuízo que você teve, não foi maior do que o prejuízo que nós demos para Deus. Para Deus custou a vida do seu próprio filho. Por isso, quando você diz não perdoo, você está se colocando estupidamente acima de Deus. Quando você diz não perdoo, ignorantemente você está colocando acima de Deus. Perdoar na mesma proporção que você foi perdoado por Deus, como também Deus vos perdoou em Cristo. O perdão de Deus é o padrão para o perdão humano. Por isso, como pode um ladrão, assassino, quem sabe estuprador, quem sabe deixou filhos órfãos, assassinando os pais,
está ao lado de Jesus na cruz, e ao lado de Jesus ele se arrepende, e ele diz: lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. Mas era assassino, era ladrão, quem sabe estuprador. Lembra-te de mim, eu me arrependo. Lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. Jesus olha e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque o perdão é o escândalo da cruz, o perdão é o escândalo da graça, o perdão é o escândalo da misericórdia, o perdão é o escândalo do amor. Não queira compreender o perdão pela lógica, não queira compreender o perdão pela ótica humana, não queira compreender o perdão a partir da sua visão carnal. O perdão se compreende olhando para a cruz. O perdão é a mensagem da cruz. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Oitavo, o perdão é a senha para entrarmos no céu. Quando você chegar na porta, vamos imaginar assim, ó, quando você chegar na porta do céu, não sei quem vai estar lá, vai perguntar para você: você tem a senha? Que senha? Você perdoou tua sogra? Ah, esqueci. Você perdoou teu irmão? Você perdoou sua irmã? Você perdoou seu patrão? Você perdoou seu pastor? Você perdoou o líder de célula? Você perdoou o seu funcionário que te roubou? Você perdoou o seu patrão que te foi injusto com você? Você perdoou? Sabe que eu não tinha prestado atenção nisso? Então, sem esta senha, você não entra. Você tem a senha? Você tem a senha? Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Por último, eu gosto disso. O perdão é um caminho de Deus no deserto. Olha o que a Bíblia diz, gente. Isaías 43:18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque eis que faço coisa nova. É profético isso. Quantos creem que essa noite é profética? Levante a sua mão, por favor. Um novo cântico nascerá nos teus lábios hoje. Uma nova história Deus vai começar a escrever. Aramai de Onogovahashai. Um novo caminho começará a ser trilhado nesta noite. Toda mágoa vai cair por terra. Todo sentimento de vingança vai ser destruído. Todo laço vai ser quebrado. Toda cadeia vai ser destruída. Hoje eu vim como profeta para dizer: Deus está dando um basta em Satanás. Hoje prevalece o poder do sangue do Cordeiro. Hoje prevalece o poder da ressurreição do Cordeiro. Hoje prevalece o poder do amor do Cordeiro. Hoje prevalece o poder do perdão. Perdoar é renunciar o passado para curar o presente, a fim de construir um futuro de glória em Deus.
Preste atenção: eis que faço coisa nova, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Pare de falar do que já foi, pare de falar do que já passou, pare de falar do que aconteceu lá atrás. Olhe para frente, olhe para frente, olhe para frente. O teu futuro vai ser tão grandioso que o passado cairá no esquecimento. Olhe para frente. Bata no ombro de 7 pessoas e diga: é tempo de olhar para frente, meu irmão. É tempo de olhar para frente. É tempo de olhar para frente. É tempo de olhar para frente. Olha, o para-brisa do seu carro é maior do que o retrovisor. Olhe para frente. Olhe para frente. É um tempo novo. É uma nova história. É um novo andar na presença de Deus e dos homens. Olhe para frente. A parábola do filho pródigo só é encantadora porque o tema central dela é o perdão. A parábola do filho pródigo só é extraordinária porque o centro da parábola é a graça, é a misericórdia, é a compaixão, é o amor do eterno Pai. Se você quer entender o que é amor, graça e perdão, leia 1, leia 2, leia 3, leia 4, leia 20 vezes a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo fala de um pai que foi ferido, de um pai que foi ofendido, de um pai que foi preterido, de um pai que foi esquecido, de um pai que foi abandonado. Mas esse pai que foi abandonado, esquecido, preterido, nunca fechou a porta da reconciliação para o filho que o feriu. E quando o filho volta, e o pai o vê voltando, ele não se vinga, jogando no rosto dele, dizendo: não te falei, seu idiota? Não te falei? Não. Esse não é o nosso pai. O nosso pai é amor. E por ser amor, sempre age de forma graciosa, nos tratando da forma como nós não merecemos, nos tratando da forma como ele nem espera ser tratado. Quando o filho volta, ele começa o pedido que havia ensaiado: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Antes que ele termine esse discurso ensaiado, a Bíblia diz que o pai o abraçou, o beijou. Você tomou o caminho de volta. E esse caminho de volta é o caminho do perdão, da misericórdia e da graça. Deus abate o soberbo, mas abraça os humildes. Ainda que o humilde esteja rasgado, cabeludo, mal cheiroso, barbudo, descaracterizado, anêmico, magro, não se parece com aquele que foi embora. Ainda que esse humilde que volta esteja em uma condição deplorável, a graça o abraça, o beija e diz: entra, vai tomar um banho. Como prova que eu já estava te esperando, mandei comprar um vestido para você. Como prova que eu já estava te esperando, mandei cevar um bezerro. Vai ter festa aqui em casa, patrocinada pela graça. Vou te dar o que você não merece, porque esta é a minha vocação natural: amar
sem esperar nada em troca, dar o que você não merece. Você continua sendo meu filho, apesar de ter pisado na bola. Você continua sendo meu filho, apesar de ter me traído. Você continua sendo meu filho, apesar de ter me abandonado e se esquecido por um tempo de mim. Você continua sendo meu filho. Então aqui, quem anda descalço são os meus empregados. Você é filho. Por favor, traga alparcas e coloca nos pés dele. Eu estou devolvendo a ele a posição que ele havia perdido. Ele continua sendo meu filho. Esse é o Pai. Nenhum outro perdão é mais impactante, mais relevante, mais extraordinário do que aquele que procede do coração do Pai. Porque a minha disposição para perdoar é filha da disposição do Pai em liberar-me perdão. Porque eu aprendo a perdoar com aquele que um dia me perdoou. Por isso, quem não perdoa ainda não entendeu nada do perdão que recebeu. Porque quando eu digo para você, eu te perdoo, é porque eu entendi o perdão que eu recebi. Quando eu digo para você, você não me deve mais nada, porque eu entendi que eu tinha uma dívida impagável e o meu Pai eterno me perdoou e eu nada mais devo. Talvez o que você mais precisa nesta noite é entender e receber o perdão do Pai que te convida a voltar para casa hoje. Talvez você chegou aqui como filho pródigo, mal cheiroso espiritualmente, maltrapilho espiritualmente, desfigurado espiritualmente, porque longe do Pai a gente vai ficando espiritualmente descaracterizado. Longe do Pai a gente vai ficando espiritualmente feio. Longe do Pai a gente vai se alimentando com aquilo que na verdade não tem nada a ver com o que nós comíamos à mesa espiritual com o Pai. Mas você veio hoje aqui e tudo o que o Pai quer é te dar um abraço perdoador. Eu acho que nada é mais extraordinário quando um pai abraça o filho e diz: está perdoado. Um dia o Pedro, depois de andar distante da presença de Deus, ao voltar para Deus, em casa, à noite, em uma conversa comigo e com a Rose, ele olhou para nós e disse: eu quero pedir perdão para vocês. Nada mais extraordinário do que abraçar esse filho arrependido e dizer: bem-vindo de volta à casa do Pai. Você está perdoado. É o que Deus quer fazer com você hoje, que até aqui andou tão distante dele, mas que veio para ouvir este convite. Chegou o tempo de você voltar para a casa do Pai. E se você quiser, há perdão à sua disposição hoje. O Pai quer te abraçar.